se o cara tiver um histórico disso daí. Show de bola. Você acha que o que eu disse faz sentido? Você acha que seria uma boa Faz. resposta para nossa Oh, provinha? Perfeito. Então, maravilha. Vamos pro caso 4. Ah, essa aqui é padrão. Essa aqui é muito simples. O jogador denuncia o outro sem provas claras. Igual eu tava falando para você. Nós precisamos, né, manter a nossa postura profissional como staff e simplesmente deixar claro, né, para a pessoa que denunciou que sem provas a gente não consegue punir, sim. né? Então, assim, a gente orienta o player que denunciou a sempre gravar, sempre manter esse comportamento de denunciar e explica para ele o porquê que a denúncia dele foi reprovada, entendeu? Para ele não voltar com esse mesmo motivo e ficar mais claro para ele como é que funciona a regra que foi citada na denúncia. Acredito que essa aqui é simples, né, Santi? Sim. E as 5 ali também você vê. Acho que não. Assim. Jogador novato quebra a regra por desconhecimento. Padrão, cara. Não pune nem adverte. Isso aqui a gente só orienta. Entendeu? Depende da situação que ele fez. Aí entra outro ponto. Que a gente tem que tomar cuidado. Se ele fez algo grave. Se ele fez, por exemplo, um Dark Roleplay, cara. O Dark RP, de certa forma, ele só pode ser intencional. Não existe Porra. outra opção. É algo que Não dá. envolve ética e comportamento dele na vida real, tá ligado? Então aí não tem como. Infração grave e gravíssima desse ponto, infelizmente a gente tem que aplicar a punição, realmente. Acredito que todos concordam comigo em relação a esse ponto, né? Mas se foi algo leve, médio, algo que a informação e não a desinformação poderia ajudar a desencadear aquilo ali acontecer, a gente precisa manter a advertência verbal nele ali, né? Mesmo padrão, explica, ensina e instrui a ler as regras. Basicamente é isso. Show, Tem mais? finalizaram por aqui? Acho que é isso, né? São 5 perguntas. Show de bola. Deixa eu ver. Perfeito. Tá, já que os dois grupos acabaram, vamos lá. Quem é o porta-voz do grupo do Pedro? É o Pedro. Opa. Sou eu. E no grupo que tava o Samuca? Eu acho que é o Silvinho, né? Ele tava falando lá, o único. É o Silvinho e o. Vai, mano, se os caras não querem falar aí, eu falo então. Beleza. E aí, Pedro, como ficou sua análise aí diante dos 5 casos? A sua e do seu Bom, grupo. vamos lá. Posso citar cada um dos casos e explicar? Claro. Maravilha. Começamos com o primeiro caso. O jogador ofende outro player, né? Com palavras de baixo nível. A pergunta: é infração leve, média ou grave? Qual punição devo aplicar? Encaramos isso como uma infração leve, né? Uma ofensa verbal. Ele xingou, desrespeitou, usou palavrões, né, direcionados à pessoa que ele estava discutindo. Então, assim, o recomendado nessa situação, ao meu ver, é uma advertência verbal. Justamente pelo fato que na pergunta não especifica qual foi o xingamento. Se foi um xingamento grave, um xingamento que realmente ofendeu ali diretamente a pessoa, com algum preconceito, enfim, né? Como se encaixa nas regras do Dark Roleplay. Mas, basicamente, a nossa resposta é que a advertência seria verbal nesse caso, né? Então, é isso. Se for caso extremo, né? Ofensas pesadas, envolvendo xenofobia, homofobia e etc., e a gente já parte para punição. Vamos lá. Caso 2. Jogador usa bug para fugir da polícia. Pergunta: é intencional ou não? Como comprovar e agir corretamente? Primeiro ponto, a gente iria analisar as provas, seja vídeo, GIF, gravação, enfim, qualquer tipo de provas que a gente tiver para analisar, e ver se o jogador repetiu mais de uma vez. É um ponto interessante para a gente entender se realmente foi bug, foi proposital, aconteceu. Observar se ele ganhou vantagem em relação a isso, né? Se ele teletransportou, se ele entrou dentro da parede, viu atrás da parede, enfim. E o próximo ponto que a gente reuniu foi de verificar o histórico do jogador, né? Antes de tomar qualquer decisão. Se ele já fez isso antes, se ele, né, se o histórico dele é manchado por conta de bugs. E, enfim,
Vamos passar para o caso 3, atropelei porque deu lag. Como diferenciar o erro técnico de infração ou intencional? Vamos lá. Primeiro ponto, sempre verificar os vídeos, as provas. Uma forma que a gente identificou de verificar se ele fez propositalmente, se ele está em linha reta em alta velocidade, e nessa linha reta ele acaba atingindo o grupo de pessoas, né? Nesse caso a gente pode imaginar que pode ser um lag, né? Um V-Sync, algo relacionado. E movimentos bruscos, cara, propositalmente, o que acontece isso? Se ele tá em linha reta, ele vê o grupo de pessoas à direita dele, na calçada, e ele faz um movimento brusco que foge totalmente da rota dele em direção às pessoas. Ou seja, isso já serve pra gente entender que foi proposital, né? Agora, em relação ao lag, se o carro aparece teletransportando, se o carro vai em uma direção oposta para outra, rápido, teletransportando, de forma que a gente não consegue acompanhar, isso realmente, né, desencadeia o fato de poder ser um bug. Enfim, caso 4, o jogador denuncia o outro sem provas claras. Cara, isso aqui é padrão, acredito que todo mundo deve ser informado sobre isso, né? De que é simples. A gente age profissionalmente, de forma que a gente só informa o jogador que sem provas a gente não consegue punir. Então a gente orienta ele também do erro, do porquê que a gente não pode punir, tá? Em relação à regra que foi colocada ali na denúncia, e basicamente é isso. O caso 5, o jogador novato quebra a regra por desconhecimento. Nesse caso, deixa bem claro na pergunta que foi por desconhecimento. Ou seja, a gente não pune nem adverte, a gente só orienta, né? Agora, se foi um caso extremo, como Dark Roleplay, né, que se encaixa ali numa regra de conduta mesmo, da real da pessoa, do que ela é, aí nesse caso a gente aplica a punição. Fora isso, somente orientar mesmo. Acho que esse foi o nosso questionário aí. Excelente. E o outro grupo? E o grupo aí? Pera aí, Sobrando aí, ô do Sambuca, manda os casos aí pra mim, mano, que o mano só foi me perguntando, eu fui falando, eu nem peguei o caso com ele, tá ligado? Aí como ele não quer falar, deixa que eu falo então. Manda os casos aí pra mim, só pra me ir falando. Tá bom. Já era pra tu ter feito isso antes que eu tinha te pedido. Tinha pedido também, pô. Perguntei. Caralho, mano. Do nada, mano. Vento gelado, velho. Loucura. Vou te enviar isso, Vinha, também aí no privado aí. Já mandou aqui. Começar com a pergunta 1. É um jogador ofende outro com palavras de baixo nível em uma discussão. Vou resumir aqui, tá ligado? Tipo, como o mano aí até falou, ele não especifica o xingamento, entendeu? Tipo assim, se nós ver que foi bem baixo mesmo, tá ligado? E tá tendo uma discussão, algum perde a linha e algum xinga, tipo assim, com palavra de baixo nível, tipo, provavelmente um motizinho ali resolveria, como a advertência pra ele, ou chegaria nele, mano, não pode isso, pá, tá ligado? Não vejo motivo, maldade nenhum pra aplicar um ban nele, tipo assim, por ofensa play, se for como foi palavra de baixo nível, tá ligado? E eu vou para o caso 2 aqui. Um jogador usa bug para fugir da polícia. Tipo assim, sempre é bom ter uma prova concreta para ver se realmente ele fez aquilo, se dá para ver se foi intencional o ban, tipo, e é um ID baixo assim, dá para ver se foi intencional. Banzinho aplicado com abuso de bug, tem isso no servidor também. Caso dá para ver que foi tipo, não foi intencional, nós conversa com ele, fala isso, tal, nós especifica para ele que não pode isso, tá ligado? Coisa básica, tipo uma advertência para ele. Caso 3, um jogador atropela um grupo e diz que foi lag. Se realmente foi lag, dá para ver e o carro meio que dá um lag, tipo sair de uma rota, teleporta para outra e volta para a mesma rota que ele tá. Isso sim é lag. Agora, se ele atropela, passa por cima e depois fala que foi lag e o carro dele continua andando normalmente, isso aí foi mentira, tá ligado? Nós chega e troca uma ideia. Caso o jogador se foi mal, desculpa. Voltando, caso o jogador, tipo, pô, até me perdi aqui, velho. Minha mãe veio falando. Tipo, se o jogador dá pra ver que
foi lag, realmente?